Muito bem, aqui de volta. Você acha que existe alguma relação entre emoção e memória? O Lucas, lá de Londrina, ficou em dúvida e sugeriu esse tema para que nós aqui, enfim, conversássemos a respeito. Assim como ele, que já se inscreveu no nosso canal, o canal do JB, ele sugeriu outras pessoas também, e aqui eu peço que você se inscreva no nosso canal se ainda não está inscrito. Gratidão por você já estar inscrito. E faça como o Lucas, sugira novos temas aqui. Tá? Mesmo que repetido, você falou isso, eu não entendi, nós vamos aqui conversar. Afinal, existe influência entre a emoção e a memória? Claro que sim, existe. Tá, Lucas? Tá, pessoal? Existem sim. O nosso cérebro ele é muito interessante, né? Nós temos uma facilidade de gravar ou não aquilo que efetivamente interessa a ele, o cérebro. Eu estou personalizando o cérebro aqui para chamar a atenção mesmo. Algumas coisas não são significativas. Eu, particularmente, eu já falei aqui algumas vezes, me perdoem, mas eu não morro de paixão por futebol. Se disserem que, a não ser a seleção brasileira, que aí eu fico doido, que eu sou muito nacionalista, mas se me disserem que o time A e o time B subiu, desceu na tabela, eu não vejo. Né? Quando eu pego um jornal, por exemplo, papel, muito esporadicamente, a primeira parte que eu descarto é a parte esportiva, porque efetivamente não tem interesse, não aprendi. Né? Eu não aprendi a gostar de futebol. Tem lá os meus motivos, criação, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos voltar aqui ao que nos interessa. Pessoal, perdão, é claro que emoções positivas, aquilo que nos traz felicidade, que foi bom em algum momento da nossa vida, isso aviva a nossa memória. Observem, eu estou relacionando a emoção com a memória. Esse é o nosso propósito, né? Nós vamos falar isso aqui o tempo todo. E por que isso, pessoal? O nosso cérebro ele é muito interessante, ele pode limitar determinadas lembranças até para proteção, uma questão de autoproteção. Existem determinados fatos que foram tão traumáticos, que a gente prefere esquecer, não dar importância. E isso é uma forma, esse comportamento, essa atitude é uma forma do nosso cérebro até gastar menos energia. Isso não é relevante, isso deixa para lá. Não é? Em tese é isso. A pessoa me xingou, me falou que sou feio, mas olha, isso me agrediu, me ofendeu tanto. Não, deixa isso para lá. Você lembra aquele dia que eu te falei, com toda honestidade, eu não me lembro. E não lembro mesmo. Não é? O nosso cérebro ele é seletivo, não tenha dúvida. Bem, por exemplo, olha só que interessante. A gente precisa levar isso em consideração. Se eu pergunto assim, você se lembra da pessoa que estava com você lá na fila do caixa, lá no supermercado, lá na fila do ônibus? Como é que estava vestida? Falaram alguma coisa interessante? Olha, eu me lembro que alguém reclamou lá que estava caro o produto, que o ônibus estava demorando, mas ficou só por isso, eu nem lembro mais detalhes, né, do que foi falado, etc. Por quê? Porque não é importante. De novo, o nosso cérebro é seletivo. Então, aquilo não nos provoca nenhuma emoção. O que é emoção, efetivamente? Já falamos aqui, a emoção, etimologicamente, é muito bonita a formação da palavra emoção, é de exterior, moção de moto, movimento, ação. Né? Então, a emoção não é sentimento, por favor. Estão falando isso errado o tempo todo. Não, a emoção são as reações aos nossos sentimentos. Se eu estou com raiva, como é que eu reajo? A reação é que é a emoção. A raiva é o sentimento. Se eu estou alegre, né, qual é a reação? Então, você quer ver uma outra coisa muito interessante? Por exemplo, sala de aula. Sala de aula é muito interessante. Quando a gente se interessa por um determinado assunto,
a gente fica literalmente ligado naquilo. Opa! Eu preciso aprender isso, isso aqui me interessa, então o aprendizado é mais efetivo. Já existem outras situações, outros temas que não são interessantes. Por favor, não tentem me ensinar a importância da raiz quadrada na nossa vida, que eu vou ter dificuldade. Que o quadrado da hipotenusa, não sei, dos catetos, com todo o respeito que tenho, mas para mim não é tão interessante. Por que eu vou estudar isso? Não é? Pelo contrário, vou tentar esquecer. Não me faz bem, de alguma forma. Assim como aquelas sensações de ansiedade, de tristeza, de medo, de estresse, não é? Pode prejudicar o aprendizado. Estou falando assim, em termos de sala de aula. A emoção pode aumentar a atenção e estimular o processo e o processamento de estímulos. Claro que isso é verdade. Claro que é verdade, porque nós tendemos a potencializar aquilo que efetivamente faz sentido para nós. Caso contrário, deixa aquilo para lá. Existem alguns exemplos que eu vou citar aqui, bem rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Minha preocupação ultimamente tem sido com o tempo, né? Mas vamos lá. A chamada memória flash, que nós guardamos, por exemplo, um ataque terrorista. Nós ficamos apavorados com aquilo. Opa, qual o instinto? Instinto não, qual a emoção que me é externado, não é, nesse momento? Esses são caracterizados por serem fortemente influenciados pela intensidade emocional associada. A memória negativa pode ser, já disse, uma forma do cérebro colocar ali uma barreira, um mecanismo de defesa. Olha, isso não é relevante, deixa isso para lá, não importa mais. Teoria dos níveis de processamento é quando estamos emocionalmente envolvidos em um evento, processamos informação de forma mais profunda. De novo, desde que nos faça sentido. A ligação emocional e gravação, quando experimentamos uma emoção específica, e temos algumas informações do nosso dia a dia associadas a ela. Olha, isso fica mais fácil para que possamos memorizar. As chamadas memórias autobiográficas, pessoal, são aquelas, por exemplo, do nascimento de um filho, da data do casamento, você conheceu uma pessoa extremamente significativa para você. Pessoal, basicamente é isso. Só agradecendo a participação aí do Lucas, de Londrinas, no Paraná, linda cidade por sinal, gratidão, e você também. Se inscreva no nosso canal, por favor, sugira novos temas com o Lucas. Até a próxima.